Olá, meu nome é Caleb e lista de melhores anos que importa é o do nome do livro. Oi, eu sou a Juliana e todos os nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou. Oi, meu nome é Luana e desde que o futuro não seja 2021, pra mim tá legal. E você está escutando? O nome? Do livro! Aê! Eu acho que a abertura do episódio tinha que ser: e você está escutando o último episódio de 2021? O ano que não falhamos nunca, hein? O ano que pensamos que não iria acabar. Ó, o ruim de gravar com uma certa antecedência é que a gente tem um medo, né, de que isso não aconteça, né? A gente tá falando de coisas muito fortes, né? Pode piorar, né? Assim, sabe? Não, Judei de piorar, mas assim, é do tipo, será que não acaba, cara? Não sei, será que tem parte 2 aí? Não sei. Será que volta pra 2020? No bug do milênio, O bug do milênio. bug da pandemia. Eu vi um vídeo hoje do Keanu Reeves, entrevistado pelo Graham Norton Graham, enfim, é um apresentador de TV inglês que o programa dele é muito engraçado. E aí o Keanu Reeves estava contando, né, que ele falou, enfim, eu vou dar spoiler mesmo, foda-se. Ele falou assim, é um filme ruim. O Graham Norton lá falou assim, pera, mas como é que você tá nesse Matrix novo se você morreu? Aí o Keanu Reeves falou assim, então, eu recebi lá uma ligação da Lana Wachowski, enfim, não sei o sobrenome, perguntando se eu não queria fazer parte do novo Matrix. E aí eu disse pra ela, pera, mas eu não tô morto? E aí ela me respondeu, está? Então, pode ser que isso aconteça novamente aí com 2021, toda essa grande parábola, porque vai que a gente tá dentro de um filme da Lana Wachowski. Pô, Juliana, agora você me deixou preocupada. Ou dentro do Feitiço do Tempo, né? Grande clássico aí da nossa infância. Exatamente. Ou dentro da Invenção de Morel, porque a Invenção de Morel, livro já citado aqui neste podcast, as projeções que ficavam repetindo os dias indefinitivamente não sabiam que estavam repetindo. É tudo um simulacro. Será? Porque pelo menos no Feitiço do Tempo o cara lá tinha uma certa noção, né? Podia avançar nas lições de piano. Agora, e nós? Será que a gente já não gravou esse episódio de melhores leituras aqui 15 vezes? Não sabemos. Fica aí a questão aí pros ouvintes. Esse episódio aqui veio pra gente questionar a realidade e a sanidade mental depois de 2 anos de peste. Mas eu também não entendi a Ju falando que Matrix é ruim. Eu não entendi também. O primeiro é muito bom. Tá na moda falar que Matrix é ruim, mas O primeiro Matrix é foi ótimo. maravilhoso. O primeiro é muito bom. O segundo e o terceiro, eu preferia esquecer. Mas tem Zion, tem aquela rave lá naquela cidade maravilhosa. Vocês não queriam morar em Zion? Eu queria. Não, esquecer mesmo. Pô, eles têm uns robôs, Juliana. Eles lutam com uns robôs. Não, cara. vira uma coisa meio messiânica, meio religiosa. Esquecer é muito forte. É ruim. Mas ele é o escolhido, Juliana. Já era religioso desde o início. Essa sua negativa pela religião é sempre um problema, viu, Juliana? A roupa do Neil, ela vai ficando cada vez mais assim. No último episódio ele tá de batina e ele morre meio que crucificado. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos melhorar aí Ah, não, gente, por favor. Juliana, eu vou defender aqui o 2 e o 3, viu? Eu vou defender. Tem aqueles gêmeos de dreadlock. É ruim, cara. Você não vai defender. Eu queria dizer que o Caleb tá falando isso, mas ele tá mentindo, porque ele reassistiu recentemente e falou: Juliana, realmente não é bom. Realmente não é bom. Ele falou isso pra mim. Enfim, a hipocrisia, né? Exatamente. Eu só queria dizer isso. Não lembro disso. Não, peraí. Em minha defesa de fato, bem abaixo do primeiro. O primeiro eu reassisti faz pouco tempo. Mas você falou, acho que foram palavras fortes a sua, de preferir esquecer. Ah, não. É ruim, gente. É ruim. Pô, a primeira set que eu comprei foi o Nil, lá nas bancas mesmo, foi o Nil, Juliana. Tem valor afetivo, Jô. É ruim. Aceitem isso no seu coração. Mas, ó, será que até esse momento, quando a gente for gravar em janeiro, a gente já vai ter até um parecer do novo? Os trailers estão ótimos. Não precisava? Não precisava.
Mas o que que a gente precisa? Eu quero Vamos nessa discussão, então. O que a gente precisa para 2022? Acho que é uma boa pergunta aqui. Além do novo presidente. ah, Eu preciso voltar a ler. Esse ano foi um desastre, assim, eu acho que desde que eu comecei a anotar as minhas leituras, eu nunca fui tão mal. ele pra mim foi um ano na média, assim, sabe. Pra baixo, né, mas na média, assim, sabe. O meu foi bem abaixo da média. Eu gosto do conceito do média para baixo. Tá no C ali, sabe, tipo, sei lá, eu passaria com um C menos, assim, sabe. Vamos pra números, então. Aquele momento que a galera dá Ô, aquela. Juliana, você me pegou desprevenido, hein. Vocês sabem mais ou menos quanto. Não precisa falar o número exato, mais ou menos quantos livros foram lidos esse ano? Eu li contabilizado e contando aí quadrinhos curtos e livros infantis, que eu coloquei uns 2 aqui na lista, eu li 43 livros. Bom número. Você sabe, Lu? A Lu tá contando, então eu vou falar. E você, Então, Juliana? E você, Juliana? eu acho que até o fim do ano, porque eu tenho que colocar umas coisas que eu li e não coloquei no meu Goodreads, eu vou ter terminado de ler uns 40. Mas a minha meta era 93, então risos, né? Menos da metade, gente. O meu é um D. Fico em recuperação. Ó, contando que eu termine o livro que eu tô lendo até o final do ano, eu vou ter lido 50 livros. Bom número, bom número. Pô, Luana. Eu não li coisas boas, eu não li com método, sabe? Eu não tinha objetivos, eu ia pegando os livros meio aleatoriamente, nem era o que eu queria ler, sabe? Eu acho que a questão do método aqui é importante, porque, assim, pra você, né, no seu caso, porque assim, eu falei pra Juliana, eu falei: "Pô, foram 40 com, né, com algumas exceções, mas eu li livros bons". Cara, o meu top 10, assim, se eu fosse fazer o top 10, cara, são livros, assim, que, tipo, porra, são livros que eu gostei bastante, assim, sabe, tipo, dos outros. É que eu acho que foi isso, foi muito eu acertei muito nos livros, sabe, tipo, não li tanto, mas os que eu gostei realmente, assim, sabe, tipo, acho que então não dá essa sensação de meio de, tipo, de não ter sido tão legal. É, eu acertei pouco. Eu acho que eu tive uma mudança muito brusca na minha vida, abrindo aqui, né, informações, que ninguém perguntou, mas eu não tenho mais os livros físicos e eu acho que isso foi uma mudança muito grande. Porque antigamente eu tinha minha estante, então eu ia olhando os livros que eu tinha, eu ia separando os que eu queria ler, eu ia fazendo meio que alguns projetos, assim, eu recebia coisas de editoras, então eu estava sempre em movimento, né, com as minhas leituras. E aí esse ano eu só tinha o Kindle e sinceramente não funcionou para mim, não a leitura no Kindle eu me adaptei bem, mas eu não tenho ideia do que eu tenho no meu Kindle. Eu não consigo lembrar dos livros, e aí eu não consigo escolher, e aí a navegação do Kindle também não é muito boa. Aí eu escolhi algum livro que não era exatamente o que eu queria ler naquele momento, aí eu abandonava. Isso que eu falo, sabe? Eu acho que faltou para mim definir o que eu ia ler com mais antecedência, sabe? Criar projetos. Eu acho que nesse estado de não ter os livros físicos, né, só ter o Kindle ali, eu preciso de uma lista. Eu preciso ter, assim, mais claro o que eu vou ler para conseguir ler melhor, Acho que sabe? faz sentido. No meu caso, eu acho que porque eu também acho. Os leitores digitais ainda não são muito bons para organizar uma biblioteca, né? Você tem que ter isso bem claro, né? No meu caso, assim, eu li essa média aí que eu comentei, mas assim, eu consigo lembrar de meses inteiros que eu não abri um livro, assim. Tipo, um mês inteiro, que aí, quando voltou os clubes, né, porque eu e o Caleb, no Leituras Compartilhadas, a gente ficou quase um ano parado, né, a gente voltou no final do ano passado, então eu meio que tinha que ler o livro do clube esse ano, do Leituras Compartilhadas, pelo menos, e o Leia Mulheres voltou agora em setembro, o Leia Mulheres de São Paulo, e isso me ajudou um pouco a tentar ler. Porque, tipo, porque é isso, assim, encaixar a leitura na minha rotina pandêmica, desde o ano passado, foi muito difícil. Porque é aquela coisa que a gente já comentou aqui, né? Eu trabalho o dia inteiro na frente do computador, aí eu parava de trabalhar, ia tomar um banho, comer alguma coisa, voltava pra frente do computador pra assistir aula. Enfim, e aí depois disso eu tava só exausta, sabe? Então,
sabe, que mané ler? Eu vou assistir uma comédia romântica na TV e deixar meu cérebro derreter, sabe? Tipo, foda-se. Então, acho que tem um pouco disso, assim. Durante a semana é muito difícil eu conseguir ler. Normalmente eu leio mais aos finais de semana. Isso me deixa triste, obviamente. Mas é isso, assim, eu não tenho disposição de ler durante a semana muitas das vezes, assim. Para mim é muito difícil, né? Justamente por conta dessa rotina do computador, das aulas. Assim, esse semestre eu tranquei as aulas, mas me enfiei em um monte de aula, de aula livre, de curso livre. Então, no fim das contas, eu tinha compromisso, ou às vezes tem compromisso de trabalho depois do expediente. E aí, nisso, é muito raro eu ler durante a semana, a não ser que eu tenha que terminar um livro urgente para um clube, para um episódio do podcast. Senão, eu vou ficando, vou deixando. E aí, eu leio de final de semana umas paginazinhas, e aí, um livro de 300 páginas eu demoro 6 meses para ler, sabe assim? Eu compartilho um pouco desse sentimento, assim, viu, porque, acho que pensando aqui, eu falei realmente, né, dos livros que eu li e tal, mas o que me motivou a ler foram aqui do podcast e o clube, né, e o clube de leitura, né. Leituras obrigatórias, vamos dizer assim, né, muitas aspas no obrigatórias, né, porque assim, enfim, eu sofro é engraçado, né, assim, elas me ajudam, porque no final das contas, cara, as minhas leituras, sei lá, das 10 aqui, talvez 7 foram disso, assim, sabe. Mas ao mesmo tempo, pra mim é um sofrimento, assim, sabe. Eu sou um espírito livre, né, então eu não gosto de me apegar a às leituras nesse aspecto. E pra mim, assim, eu meio do tipo, eu olho, eu faço só pra vocês terem uma ideia, então, tipo, sei lá, os livros, eu ainda tô com uma lista, eu colo uns papeizinhos aqui, não os post-its, mas é um papel aqui na estante que é quais são as próximas leituras, pra me programar, né, distribuir melhor o meu tempo. E eu sinto muita falta de poder ler entre isso, mas é meio curioso, porque isso que a Ju falou acho que eu acho que eu passei meses também lendo muito pouco, assim, lendo quase nada, lendo em cima da hora da obrigação, sabe. E isso não é um problema, porque são leituras que foram prazerosas, né, mas, isso da semana também me quebrou, assim. E é curioso, né, porque eu tô trabalhando e voltando aos poucos a me movimentar, a sair mais, né, tô indo para o escritório 2 vezes por semana, ano que vem vão ser 3, né. E que nem hoje eu fui na casa da Juliana, e fui de metrô e ônibus, voltei de metrô e ônibus. Li 100 páginas do livro do Zambra. Assim, li um pouco na casa dela, li, sei lá, 10 páginas na casa dela, mas foi isso. Mas aí é muito curioso, porque as pessoas, né, que falam: "Ah". E nem pensando em quantidade, tá, gente, assim, a gente já falou algumas vezes aqui, mas, assim, pensando no hábito de leitura, é isso, a leitura é um hábito e um hobby ou, enfim, em alguns casos não, mas como qualquer outro, né, assistir série, ouvir podcast, ouvir música, fazer alguma atividade, não fazer nada, enfim, e é isso. E é muito difícil, porque ela requer, às vezes, uma atenção que é difícil, né, é difícil realmente desligar a TV e colocar escolher, né. No meu caso, nesse que eu falei que era um tipo de leitura de momento que de leitura, era isso do metrô, né, do ônibus, eventualmente, né. Mas, ao mesmo tempo cara, eu tô com o meu fone sempre, assim, sabe, tipo, então é isso, eu tenho que escolher desligar o podcast, desligar a música, desligar o rádio, sei lá o quê, e ler, né. E nesse ano, acho que definitivamente não foi a coisa que eu mais quis fazer por conta desse cansaço, enfim, da pandemia e de tudo que tá acontecendo. Eu compartilho totalmente. Eu acho que a gente falou sobre isso, né, no episódio do final do ano passado, e sem dúvida eu lia muito mais, no mundo pré-pandêmico, né, tinha a questão dos deslocamentos, e eu estava mais sozinha também, eu tinha mais momentos meus. Que é uma questão também para mim, assim, enfim, tinha que ir para a faculdade, tinha que me deslocar, ao mesmo tempo meu marido, Rafa, tinha outras coisas, ia tocar com a banda dele, e então eu ficava sozinha em casa, a gente tinha vidas juntas, mas também coisas que a gente fazia separado, né, então eu conseguia ter um tempo meu, assim, que na pandemia não existe mais, né, então a gente tá sempre perto de outras pessoas, a família, a casa, a mãe, o marido, é difícil
tenho muita dificuldade nisso até hoje, eu consegui sair dali um tempo, né, e fazer uma coisa sozinha, estar sozinha, e eu sinto falta, assim, de ter um espaço mais meu, um momento mais solitário. É difícil, né, eu acho que é exatamente isso que a Ju falou, né, a rotina. Você trabalhava o dia inteiro, aí depois você ia tomar banho, aí depois você ia fazer o jantar, aí depois você já estava tão cansado, você só queria deitar mesmo, e, né, assistir alguma coisa besta e dormir, então como encaixar a leitura, eu realmente não consegui, assim. Levando em conta que a pandemia de fato está acabando, vamos acreditar nisso até o final, né, mas do início ao fim da pandemia, para mim não deu certo. Eu tentei várias coisas, horários, nada funcionou, assim, eu chego ao fim com a sensação de que eu não resolvi esse problema. Eu quero só que o mundo se transforme de novo, para eu conseguir ter algo mais próximo aí do que eu tinha antes, né. É, Verdade. Mas, vamos para a lista? A gente já está aqui no momento desabafo. Não, e só falar que depois a gente vai compartilhar um pouco do que vão ser os nossos projetos barra metas aí de leitura. beleza. Vamos fazer uma indicação e aí depois a gente fala dos projetos. Pode ser? Vai lá, Ju. Você começa, então, seu segundo lugar. Bom, gente, a gente falou aqui um pouco antes sobre, enfim, que a gente voltou com os clubes de leitura, né? Eu e o Caleb, e o Leia Mulheres aqui em São Paulo. E essa minha lista, né, de 4 leituras, né? 3 vieram do clube do Explorador e uma veio da faculdade. Então vocês vejam que realmente eu, ao contrário do Caleb, não sou um espírito livre. As minhas leituras esse ano foram basicamente coisas que eu precisava ler por algum motivo, por um episódio aqui do podcast, enfim, pelo clube, ou sei lá, alguma outra coisa nesse sentido, uma aula da faculdade, tudo mais. E o segundo lugar é outro livro que vocês não aguentam mais que eu fale, que é o Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Eu nunca tinha lido nada do Kazuo Ishiguro, né? A Lu, o Caleb gostam bastante dele, já falaram sobre outros livros. Acho que já teve em algum ano anterior o Gigante Enterrado aqui na lista de melhores leituras. Então é um autor querido. A gente prepara coisas sobre ele no futuro aí. Enfim, foi um livro que a gente escolheu aí pro Leituras Compartilhadas. Eu já tinha assistido o filme, acho que eu já falei isso também mais de 1 milhão de vezes. É um filme de 2011, talvez, 12, enfim. E eu tinha assistido assim que lançou, então, e depois nunca mais reassisti. Eu lembro que eu tinha achado o filme triste toda a vida, enfim. E aí, mas eu já sabia então alguns detalhes sobre o Não Me Abandone Jamais, e fui lendo, sabendo desses detalhes. E novamente, assim, eu acho que isso é o mais importante toda vez que a gente recomenda esse livro. Se você puder, não assista o filme, nem leia a orelha do livro que saiu pela Companhia das Letras, porque ele te dá o spoiler. E assim, eu sabendo do spoiler, eu acho um livro divino, assim, maravilhoso, assim, eu não consigo ver falhas nesse livro, assim, de verdade, né? A Lu tava comentando, né, que no episódio da semana passada, né, que ela recomendou um livro que, apesar das falhas, enfim, a gente falou também do da Pagu, que tem algumas falhas e tal, que apontam. Eu não consigo ver falhas nesse livro, assim, muito sinceramente eu não consigo, assim, eu acho ele um livro totalmente redondinho, assim, em absolutamente tudo. Construção dos personagens, construção da ambientação, a trama, tudo, assim, eu acho redondíssimo, assim. E saber dessa revelação não me fez, né, do tipo, tava óbvio. Não, eu acho que ele constrói muito bem essa revelação. E se você não souber, eu acho que deve ser uma experiência muito melhor. Eu acho que a Nath, né, do Redemunhando, né, uma amiga querida aqui do podcast, ela leu sem saber e comentou que foi uma baita experiência. Então aí vocês têm como referência a Nath, gente. Escutem a Nath. Se vocês não querem escutar nós três, que já falamos sobre isso, escutem a Nath, sabe? A Nath é uma pessoa sensata. Enfim, então aqui de novo essa recomendação. E eu vou ter que me plagiar de novo, porque eu acho que eu
assim, num lampejo de genialidade, que acontece uma vez a cada 1000 anos, eu consegui definir esse livro muito bem. Ele é um livro nublado, gente. Ele tem essa atmosfera, sabe? Então ele é denso, ele é triste, mas ele é muito bonito. Ele é muito bonito, sabe? Ele é sério, assim, eu não consigo ser muito eloquente quando eu falo desse livro, assim, porque ele me tocou profundamente com a história, né? Nós temos aí os 3 amigos, que eu já esqueci o nome de todos eles. Alguém me ajuda? Eu sei que tem o Tommy, a Ruth, Kate H. a Kate é a narradora, certo? Certo. Exato, a Kate que narra. A Ruth é a amiga que a amiga peronomútil, perossi, peroquenô, perossi, peroquenô. É uma personagem extremamente densa. Você vai amar e vai odiar essa mulher, né? Mas é narrado pela Kate, que, enfim, esses 3 personagens, eles viveram numa escola, né, num internato, não é bem uma escola, né, enfim, é uma instituição, você não sabe muito bem o que é aquilo, enfim, mas você sabe que eles são meio que órfãos e tal, e eles crescem juntos, e depois eles meio que, o trabalho da Kate é ser cuidadora. Mas o que é ser cuidadora? Cuidadora do quê? Né? Enfim, não vou dar mais spoilers aqui, mas ela vai então fazer essa lembrança, ela traz essas lembranças ali dessa época que eles viveram no instituto, quando eles se conheceram, quando, né, adolescência, então tem toda essa questão dos hormônios e dos primeiros amores e das dúvidas, enfim, tem todas essas questões. Mas é isso, é um livro que ela narra de uma forma melancólica e ao mesmo tempo nostálgica, né? E é muito bonito, de novo, gente. É muito bonito. É isso, toda a minha eloquência para falar que é um livro nublado, eu gastei, e agora eu só posso dizer isso, gente. É um livro muito bonito, que eu recomendo fortemente que vocês leiam esse livro, se deem essa experiência de presente em 2022, quem não se deu ainda, porque é uma experiência, assim, de verdade. Esses personagens, eles vão ficar com você por muito tempo, você vai ficar, meu Deus, por que eles não fizeram isso? Ah, sabe, você se envolve com os personagens, sabe? Você quer que aquilo dê certo de alguma forma. E, enfim, eu acho que é isso, assim, o Ishiguro, ele consegue criar personagens de uma forma tão, sabe, tão bem feita que você se envolve, assim, genuinamente com todos os personagens de alguma forma. Então você vai querer bater em um e você vai querer, sabe, pegar o outro no colo e falar, tá tudo bem. Enfim, sabe, é isso, assim, é um livro que te dá esse nível de sensações, assim. Então, mais uma vez aqui eu falando desse livro, fica aqui minha recomendação de Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Tenho que dizer que eu não coloquei ele na minha lista porque eu vi que tava na lista da Juliana. Só por isso. Ele entraria nesse top 4 com certeza, assim. Foi uma leitura impressionante, impressionante. E só reforçar, só comentar uma coisa, que eu tinha visto o filme, né? Então, um pouco disso da experiência que tá na orelha do livro, que eu acho que não devia estar. Que a Ju falou do tipo, né, ler sem ler a orelha, é a mesma coisa do filme, se puder, o filme é mais antigo, então mais difícil do que pegar o livro na mão e não ler a orelha, mas Assiste o filme depois. Eu nem sei se tem em algum lugar fácil de achar, mas se tiver, assiste depois de ler o livro. também não sei, mas não vou incentivar. Eu sei, não tem lugar nenhum. Eu sou muito apaixonada por esse livro e a Ju e o Caleb colocaram, né, no Leituras Compartilhadas. Eu estava com meu ano caótico de leituras, não consegui participar de nenhum encontro. E eu fiquei com vontade, né, de reler, vendo todo mundo falando, fiquei empolgada, pensei, não, vamos pelo menos assistir o filme, né, que aí pelo menos dá um gostinho ali da história. É um filme bom, eu gosto do filme, apesar de ter assistido há bastante tempo, a minha lembrança dele é boa, assim. Mas não está disponível em lugar nenhum, assim, realmente o filme tá impossível, né? Tem que ser o livro mesmo. Mas é isso, assim, é um dos meus favoritos do Ishiguro. Eu nem sei se não é o meu favorito,
Talvez eu tenha mudado aí ao longo dos anos. Eu acho lindo isso que a Jo falou de como ele constrói personagens, mas também acho muito bonito como ele constrói o universo onde se passa a história. Ele tem uma escrita que é muito, ela é muito, eu não sei que palavra usar aqui, mas ele vai escrevendo de forma muito lenta e muito gradual, né? Ele não te dá todas as respostas, ele não pinta aquele mundo de uma forma definitiva, né? Você vai demorando para entender o que está acontecendo, né? Você está muito preso ali na perspectiva daqueles personagens, então ninguém para te contar quais são as regras daquele universo. Você sempre vai descobrindo, e quando você descobre, eu acho que é sempre impactante, assim, quando você tem esse desenho, quando você consegue ver o todo, para mim é sempre um choque, e isso para mim é em todos os livros dele, assim, eu acho uma escrita maravilhosa, como é uma escrita muito trabalhada, mas muito com o tempo dela, assim, você tem que realmente, algumas pessoas falam que é um livro mais lento, né, e eu concordo, eu acho que sim, eu acho que é um livro que você precisa mergulhar mesmo e ter calma, porque você vai demorar para entender o que está acontecendo. E isso é uma qualidade, isso é maravilhoso, assim. E muito do Ishiguro, eu acho uma característica muito dele, É bem assim. isso, ele é um livro imersivo mesmo, né? Ele te faz entrar nisso, assim, e é muito engraçado, porque ele revela um pouquinho, aí você fala, tá, pera, volta, o que você quis dizer? E aí ele já muda de assunto e só vai retomar ali na frente, e ele não tá te enrolando, né? Porque era assim que os personagens iam descobrindo o que estava acontecendo, né? Então ele não tá te enrolando, ele tá realmente mostrando a visão daqueles personagens, né, da vida deles, as descobertas que ele vai fazendo, eu acho sensacional. Ou às vezes, Ju, não é nem que eles iam descobrindo, eles já sabiam. E é justamente por isso que não é óbvio para nós. Queriam admitir, né? Não, não é só isso. Assim, se a gente fosse contar uma história do nosso ponto de vista, né, Luana personagem aqui no mundo hipotético, eu não iria dizer: "Ah, estou saindo na rua, porque neste mundo todos somos livres para ir e vir, e este é um direito garantido na Constituição". Aquilo é tão óbvio para você e faz parte do seu dia a dia que você não pararia para explicar. Então eles estão dentro daquela realidade. Você que tem que observar como leitor e entender o que está acontecendo, porque nenhum personagem vai formular aquilo, né? Vai desenhar para você. Sim, eu acho que e sim, em alguns aspectos com certeza é isso, com certeza. Então, nosso amigo Ishi, Isso. Prêmio Nobel, gente, Prêmio Nobel de Literatura. mais uma vez recomendo. Quem é o próximo? É a Lu? É a Lu, né? Sou eu. Qual que é o seu, Lu? Eu fiquei muito em dúvida aqui de qual livro colocar no segundo lugar, porque eu tive a impressão que os livros que eu escolhi, eles não eram os livros com a forma que mais me chamava atenção, assim, tecnicamente os melhores, ou aquilo que eu considero, né, na minha visão parcial e imatura aqui de boa literatura. São livros com algumas falhas, mas são livros que de alguma forma me impactaram muito. Então, eu acho que a minha lista desse ano, ela está mais emotiva, né? São livros aqui que mexeram com os meus sentimentos. Então, eu escolhi um livro que eu li bem recentemente e que, quanto mais eu penso no livro, mais eu gosto dele, que para mim é uma característica também de um bom livro, que é o livro Os Pescadores, do Obioma, é o Chigozie Obioma, que é um autor nigeriano. E eu ganhei esse livro de presente de uma amiga linda minha, Ju, e fui ler, assim, sem saber muito, sem ter muito conhecimento do que se tratava a história. E o livro ele fala sobre 4 irmãos, né, eles são os irmãos mais velhos de uma família, e eles têm idades ali variando entre 9 e 14 anos, né, o mais novo e o mais velho, e eles gostam muito de pescar, é algo que eles fazem juntos. Só que eles têm que fazer isso escondido da família, porque os pais querem que eles se dediquem aos estudos, né, eles têm grandes planos para esses meninos, e na verdade eles só querem ir pescar, né, e se divertir, então eles fazem ali em segredo. E tem uma história também que o rio onde eles vão pescar é um rio amaldiçoado, coisas muito ruins acontecem naquele rio, mas mesmo assim eles vão. E um dia, quando eles estão voltando de uma das pescarias, eles encontram um louco
né, é assim que ele é designado no livro, que é um personagem conhecido ali naquela cidade, um homem que eles atribuem ali uma certa loucura, que vive em situação de rua, um personagem meio estranho, e que ele é conhecido por fazer profecias. Então, do nada, ele aborda uma pessoa na rua e fala algo terrível que vai acontecer com essa pessoa. E aí ele faz isso com um dos irmãos, né, com o irmão mais velho, e fala para ele que ele vai ser morto. Em breve vai ser morto por um pescador. E aí esse irmão mais velho, ele chega à conclusão de que esse pescador, né, da profecia, é um dos irmãos. Então ele começa a acreditar que ele vai ser morto por um dos irmãos, e a gente vai acompanhando esse personagem se degradando, assim, ele vai se destruindo, porque ele não consegue mais ter paz, né, sabendo que ele vai morrer em breve, que um dos irmãos vai matar ele, pelo menos na crença dele, né. Por mais que os irmãos digam que aquilo jamais aconteceria, que ele é uma pessoa muito amada, ele não consegue deixar de pensar nisso, né, de entrar nesse espiral de loucura. Então a gente vai vendo ele perdendo a saúde, a sanidade mesmo, né, por conta dessa profecia. E aí eu fiquei pensando, por que que eu gostei tanto desse livro, e eu acho que ele tem várias coisas aqui que me chamam a atenção. Primeiro, o tema da profecia, que é um tema que eu gosto muito, né, esses temas de oráculos. Já que a gente citou Matrix, né, desde que eu vi o Neo derrubando aquele vaso na casa do oráculo em Matrix, eu acho que é um tema que me chama muita atenção, né, essa questão de o quanto que as profecias dizem o que vai acontecer, ou então o quanto que a gente torna a profecia possível, né, a partir do momento que a gente conhece o que vai acontecer. E e eu quero fazer uma revelação aqui nesse podcast, eu não quero ser julgada por isso, eu não quero que isso seja usado contra mim no futuro, vou falar aqui, estou abrindo meu coração nesse clima de final de ano. Uma das minhas histórias favoritas da vida é Édipo Rei, e eu sou muito fascinada por Édipo Rei, assim, eu acho a história incrível, que é essa tragédia, né, grega, antiga, revisitada por muitos autores, mas a mais famosa é a do Sófocles, né, a versão do Sófocles, desse rei que cumpre uma profecia sem saber, uma predição sobre a sua vida. E eu acho esse tema, né, essa tragédia de você não ser capaz de mudar o seu destino, né, de ter forças muito acima de você que interferem na sua vida, eu acho muito fascinante. Mas tanto no Édipo quanto no próprio Os Pescadores, a tragédia maior não é exatamente o destino horrível, né, é o conhecimento, é você saber que aquilo vai acontecer. E o fato da tragédia humana ser o conhecimento, né, isso ser a causa da perdição humana, eu acho uma ideia muito bonita, assim, muito forte. Então é um livro que me chamou muita atenção por isso também, por toda essa questão da profecia e por, de certa forma, pelo menos para mim, eu não sei se houve esse vínculo, né, deliberado do autor, intencional, mas para mim revisitou muito essa ideia do Édipo Rei, assim, numa outra roupagem, numa outra cultura, mas também com essa ideia, né, dessa espécie de maldição e desse destino que precisa se cumprir. E tem uma coisa no livro também que eu adorei e que eu gosto muito em literatura, que é você tem essa trama ali dessa família, mas ao mesmo tempo você tem a história do país ali sendo contada. Então é um livro que se passa na década de 90. O tempo todo a gente vai tendo notícias ali de ditadura, de eleições, de presidente, então aquilo tem um contexto ali que é muito fascinante, que é muito rico. E essa família, ela é de uma etnia, né, de um grupo étnico que são os Ibos, né, ou Ebos, que é um dos maiores grupos étnicos da África e que está presente em vários países, né, não só na Nigéria, só para a gente relembrar a história da África, que a divisão ali dos territórios foi feita de forma totalmente arbitrária, né, os territórios foram divididos, repartidos entre as potências ocidentais, e eles não respeitaram essas divisões étnicas, então basicamente, eles colocaram grupos muito diferentes em um mesmo território, grupos com valores, às vezes até com idiomas diferentes. Então, isso acontece com os Ibos. E eles têm toda uma história. Ali na década de 60, eles chegam a declarar um estado independente, que é um episódio bem conhecido da história da Nigéria, que é a República de Biafra, né, que dura ali 3 ou 4 anos,
causa uma guerra civil extremamente sangrenta na Nigéria, depois é reincorporada no território. E os Ibos, né, que tiveram esse ato, né, de insurreição e de declarar um Estado independente, eles vão ser muito mal vistos pela população. Eles vão sofrer muita discriminação. Então, eles acabam se tornando um dos grupos étnicos mais pobres mesmo do país ali, né, da Nigéria. Então, essa família é desse grupo. E esse pai, ele dá muito duro para que os filhos consigam escapar dessa realidade, né? E por isso que ele não quer que os filhos percam tempo pescando, né? Ele quer que os filhos tenham uma educação ocidental, e ele acredita muito nisso, de que essa educação não só é superior, como pode tirar os filhos daquela realidade. Então ele imagina um médico, um engenheiro, um professor, ele tem esses grandes sonhos, né? Mas existe essa força superior, né, esse tal desse destino que acaba interferindo na vida desses personagens. E essa ideia, né, de especificamente num país como a Nigéria, de algo superior e externo que influencia na vida daquelas pessoas e essas pessoas não têm nenhum controle, eu acho também que é uma ideia forte. E é um livro, agora eu vou tomar aqui um pouco o lugar de fala do Caleb, é um livro que fala de futebol. E eu gostei muito da parte do futebol, né? Porque um dos marcos temporais do livro é o Dream Team de 96, quando a Nigéria tem um time que faz história ali e que ganha o ouro na Olimpíada de Atlanta, inclusive vencendo o Brasil na semifinal, né? Eles jogam com o Brasil. Canu. Canu, exatamente. O Brasil, faltando 20 minutos para acabar o jogo, está vencendo de 3-1. A Nigéria consegue empatar, leva para prorrogação e aí o Canu faz o gol da vitória, 4-3. E a Nigéria vai para a final e aí vence a Argentina e ganha. É o primeiro país africano a ganhar o ouro olímpico no futebol. E assim, é um evento que para eles tem um impacto, tem uma importância, porque é isso, é um país que está destruído. Estão tendo manifestações sangrentas nas ruas, esses embates entre grupos étnicos, e aí tem um golpe militar e um governo militar, e eles prometem uma eleição que não acontece. Então, assim, é um país que vem de um cansaço e de um desgaste, e que de repente tem essa competição, né? E de repente a Nigéria está nos noticiários do mundo inteiro com uma conquista. E eu comecei a pesquisar coisas sobre esse jogo, e aí eu vi uma entrevista, agora eu não lembro se foi com o Canu, talvez tenha sido, né? E alguém perguntou assim sobre o jogo do Brasil: vocês pensaram em algum momento em desistir? Já estava 3-1, né? O jogo contra a seleção brasileira, já tinha Roberto Carlos, já tinha Ronaldo, já era um time ali que queria vencer a Copa do Mundo em breve, né? E aí ele responde assim: nós somos africanos, a gente não desiste nunca, sabe? E por mais piegas que isso possa parecer, você falar isso naquele momento histórico tem uma importância tremenda para aquela população, né? Você vê ali a sua bandeira, o seu país. Então, assim, eu gosto, não é o livro, obviamente não é sobre isso, são pequenos lampejos assim que vai aparecendo sobre essa conquista, mas eu gostei muito, assim, eu acho muito bonito quando a gente entende a importância de certas conquistas para a história de um país, sabe? E aí mostra essa seleção voltando para a Nigéria e ela sendo recebida em Lagos, né, pela população, assim, é muito legal. Inclusive, Caleb, eu estava pesquisando sobre coisas sobre o Canu foi roubado, foi assaltado e levaram a medalha dele. Porra. Nossa, que triste, cara. Ele não tem mais a medalha. Eu fiquei chateadíssima com essa informação, que não tem nada a ver com o livro, Cadê gente. o Comitê Olímpico? Para dar uma nova medalha, né? Pois é, pra dar uma nova, né? Eu acho que sim, acho que merecia. Porra. Mas é isso, assim, eu acho que ele é um livro que tem tudo isso, sabe? Tem história, tem futebol, fala sobre os idiomas também, tem expressões ali, tem coisas da cultura mesmo, das diferentes etnias. Então eu acho um livro muito rico, assim, muito muito colorido. Eu gostei muito de ler. Eu acho que até a metade ele é um livro muito bom, e depois da metade eu acho que ele realmente dá uma caída, assim. O autor ele resolve um pouco ali o arco dramático, cria um outro que para mim não é tão interessante, então eu acho que
eu acabo a leitura com essa sensação, assim, de que o livro deu uma caída no final, mas ainda assim, para mim foi um livro bem impressionante, eu resolvi colocar ele aqui, porque eu não consigo parar de pensar na história e pesquisar e ficar assistindo os gols da Nigéria contra o Brasil. Acho que livros que me deixam obsessiva são livros que precisam estar aqui nessa lista. E esse livro também acho que vale a pena falar, é o livro de estreia do autor, também é um autor jovem, e ele já foi indicado para o Man Booker Prize, então ele ganhou muita visibilidade por conta disso. Né, o livro é de 2015, sai aqui no Brasil em 2016, foi publicado pela Globo, né, e fica aqui a recomendação. Achei um livro realmente muito vibrante, assim, muito muito gostoso de ler, assim, e os personagens também muito bons. Então, essa é a minha recomendação, Os Pescadores do Chigozie Obioma, Eu lembro que eu sempre quis ter a camiseta da Nigéria. que é uma das mais bonitas. Essa e a de Camarões eu acho, nossa, tinha uma antiga de Camarões, que é essa do ano 2000, acho que 2000 e pouco, assim, que ela é toda verde, né, aquele verde bonito, e tem um leão, assim, sabe, tipo assim, sabe, tipo meio de lado, assim, sabe. Puta, sério, eu sempre achei incrível. E a Nigéria, na Copa de 98, tinha uns uniformes muito diferentes, assim, e tinha um jogador que eu achava, não era o Canu, né, era o JJ Okocha, que eu, puta, cara, é um dos meus jogadores da juventude favorito. Eu lembro de você na última, acho que foi na última Copa, falando das camisetas da Nigéria. Não, eu acho, puta, eu acho lindo, assim, eles fizeram porque, assim, é um problema, óbvio, né, nossa, é um problema, né, mas, assim, a Nike, eles querem fazer um padrão, e aí eles fazem a mesma camiseta para todos os times, né. E na Copa passada, o uniforme da Nigéria foi desenhado diferente. Então, tipo, ele seguia, acho que não sei se liberaram ou especificamente pra eles, e cara, o uniforme deles e o uniforme, tipo, de ir para o jogo, né, o do fora, assim, deles era a coisa mais linda do mundo, assim, era, putz, eu gosto muito, acho muito legal. E agora mudamos o foco aqui, ao invés de livros, vamos falar sobre moda. Moda. Vai, Caleb, qual foi a sua escolha aí? Ó, a minha escolha foi também, enfim, pelos mesmos motivos que a gente já citou, um jeito da Luana não deixar de ser minha amiga, porque a vegetariana não vai estar nesse top 4 aqui, quebrando a tradição do podcast. Eu coloquei um outro livro que eu sei que talvez ela goste um pouco, que é o da Ursula Le Guin, A Mão Esquerda da Escuridão, que a gente leu agora em novembro pro clube de leitura também. E eu não tinha lido e fiquei muito impressionado, assim. Acho que existem muitas formas de ler esse livro, eu acho. E o bom de você, às vezes, participar de um clube de leitura é que você tem outras leituras, né, que não só a sua, e acho que abriu ainda mais as possibilidades do livro, né, mas vou dar uma sinopse aqui mais resumida dele. Tem esse personagem, né, que ele é espécie de uma ONU, só que de Federação do Comércio, né. E ele chega e aí a função dele, qual que é o lance dele? O lance dele é ele chegar nos planetas e falar assim: "Gente, se vocês virem para a Federação do Comércio aqui vai ser legal, hein. Tem mais de 80 planetas aí, meu, a gente pode dar uma agitada". Só que, imagina você tá no seu planeta e chega um extraterrestre, porque no final das contas o Gin Liai, apesar de, né, ser familiar pra gente, assim como um pouco das pessoas do planeta Inverno, ele é um extraterrestre, né, e as pessoas sempre ficam meio desconfiadas. Então ele chega, né, nesse planeta Inverno, então vocês imaginam que deve ser um planeta super gostoso, pra gente aqui que mora dentre os trópicos, né, abaixo dos trópicos. E aí o que acontece? Tem esse personagem, ele chega nesse lugar, que tem um reino, tem divisões, tem questões políticas, mas uma das questões, e o GNI ele precisa estudar para chegar nesses planetas, porque tem a ver com a cultura, né, enfim, desses novos lugares. Uma das coisas que eu acho que talvez chama atenção, desse planeta é muito uma questão do gênero, né. Eles têm uma espécie de eles não têm um gênero definido, como a gente tem aqui na Terra. Então eles têm meio que um gênero fluido e tem uma explicação, principalmente para quando,
tem uma palavra que vem, que eu não vou conseguir falar, mas é uma ideia de que eu lembro da Lu falando isso, de que a gente é muito guiado por essa binaridade, né, por ter sempre uma coisa ou outra, né, dessa dualidade, na verdade, né. E lá não tem, então para o Guiné é muito estranho, né. E lá o Guiné vai ter contato, né, por esse, como se fosse um primeiro secretário ali, um conselheiro, né, que é o Straven. E o Straven é uma figura muito estranha, assim, muito difícil de entender, muito, ele é um puta personagem legal, assim, mas, a princípio, esse lugar tem conceitos e tem, algumas outras ideias que são diferentes e são difíceis para a gente, às vezes, conseguir compreender as motivações. O livro começa a partir desse conflito, né, a gente vai descobrindo um pouco as coisas, não vou nem acho que não vou entrar em muitos outros detalhes, mas ele vai precisar ir para outros lugares, enfim, vai conhecer outras culturas dentro desse planeta inverno. O rei, nesse caso aqui, né, para quem o Straven trabalha, é meio maluco, né, e tal, mas o livro é muito, ele é muito impressionante, assim, acho que foi, uma leitura que eu fiquei pensando por um tempo e acho que eu vou continuar pensando por um tempo. Primeiro porque, assim, acho que ele tem essas questões de gênero que são muito, muito boas, são discussões muito interessantes e não só isso, né, ela faz isso, né, a Úrsula faz isso usando um personagem que é um homem. Então ele dá umas escorregadas uma vez que acho que talvez hoje em dia a gente fala: "Oh, mas ele acha isso", mas é o personagem, né, é a impressão dele, num planeta que ela não se preocupa muito em construir, nossa, super carro ou na as coisas existem de uma forma muito semelhante à evolução do que teve na Terra. Tem uma explicação meio lógica até da que ela utiliza para falar de outros planetas. Mas, cara, é um livro, assim, espetacular, assim, é uma parada, não sei, é difícil de falar dele, às vezes eu acho que eu não sei se eu tô conseguindo explicar pra vocês e apesar da já ter ouvido aqui no podcast, o quanto esse livro é bom, assim, ele toma caminhos que pra mim são muito inesperados, assim, ele começa com essa cena e ele vai se desenrolando e ele traz outros conceitos e tem uma questão política que eu acho que também é muito forte, assim, sabe, de como, de em relação ao posicionamento, a tantas outras coisas. É um livro que você pode ler ele de diversas formas, na verdade, assim, acho que você pode ter uma chave de leitura totalmente diferente, assim, até pensando que, às vezes, em alguns momentos, quando a gente lê ficção científica, a gente está falando do mundo, né, a gente às vezes fala de outros mundos para falar um pouco do nosso, mas esse aqui também pode ser livro lido só de outra forma, sem essas questões de gênero, ou mesmo de política, mas eu acho que o fato dela conseguir isso dentro do livro e ter história, e ter tantas outras coisas, e ter experiências, sensações, só engrandece, assim, o quanto essa obra que foi escrita há 50 anos, né, teve a edição que tem aqui com a Aleph, já tem essa observação, né, dos 50 anos, é muito impressionante, né, que ela tenha escrito isso com temas que hoje pra gente são completamente atuais e indo além, né, na verdade, né. Talvez esse livro daqui 100 anos ainda vai ser super atual, não só pelo nosso atraso, mas exatamente por ela apontar para caminhos que talvez a gente nem saiba, assim, sabe. Enfim, vou me estender muito mais aqui, mas fica aqui o meu segundo lugar, que é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, e tô louco pra ler Os Despossuídos, porque se passa, né, nesse mesmo universo, mas puta, baita livro, assim, 300 páginas, mas que vale todo o esforço aqui. Se salvou, Lu? Se salvou? Ah, eu achei lindo o Caleb falando sobre ele. Eu adorei. É legal, né, quando a gente gosta muito de um livro e alguém fala dele de forma, assim, apaixonada. Eu acho que não tem mais nada que eu possa falar, né, sobre A Mão Esquerda, eu acho que eu já falei muito, mas é isso, eu acho a Úrsula uma escritora incrível. Os Despossuídos é muito bom também, porque é esse mesmo exercício, né, eu acho que ela é muito hábil nisso. E se não existissem homens e mulheres, né, e se o gênero não fosse definido como no nosso mundo, como seria?
né? Será que a gente ainda iria se estruturar socialmente da mesma forma? Será que a gente ainda tem os mesmos valores, as mesmas religiões? Como seria uma religião sem esses papéis tão definidos? Eu acho que ela é muito boa nessa brincadeira. E aí nos Despossuídos ela faz isso, né? Como seria um mundo anarquista? E aí ela vai falar mais sobre anarquismo, vai falar mais sobre política, é um livro mais Guerra Fria ainda. Então eu acho que esse exercício que eu acho que é o mais encantador na ficção científica, eu acho que ela faz de maneira brilhante, assim. Então é um livro lindo, tem toda essa questão do gênero que o Caleb colocou, e eu concordo com ele, assim, eu acho que o Straven, cara, é um personagem muito bom. Assim, ele é um dos melhores personagens mais bem construídos que eu já vi, como a gente vai entendendo ele aos poucos, né? E ele vai se revelando e a gente não sabe exatamente o que esse alienígena aí quer, quais são as intenções dele. E ele, no fim, ele é um personagem muito bonito, né? Ele tem valores, assim, que são muito belos. Então, é um dos meus personagens favoritos e uma das minhas histórias de amor favoritas. Eu acho que no fim é isso, né? O livro é uma grande história de amor meio diferente, um amor meio diferente, um romance meio inusitado, mas muito bonito, assim, que me toca profundamente. Pausa para os comerciais? Vamos falar de projetos? Não vamos falar de futuro? Pois é, pois é, pois é. Quem começa? Bom, eu vou começar com bom humor, então, aqui. Bom, vou começar aqui. Não, então, eu vou começar primeiro com uma anedota, e aí eu passo pra meta, né? Um dia desses, acho que tem uma semana passada, eu acho, eu tava me ajeitando que eu ia passar o fim de semana na casa do Caleb, e nisso, assim, eu tava fazendo isso e arrumando os livros e tal, porque, enfim, ia limpar aqui o quarto e tal. E aí eu comecei a colocar numa bolsa todos os livros que eu preciso, por conta de clube e podcast e tudo mais, porque mesmo de férias, caros colegas, a gente já tá se programando pro ano que vem aqui, então, né, tem as obrigações aqui do podcast. E coisas que eu comecei a ler e não terminei, né? Porque, enfim, tem algumas coisas que eu quero terminar de ler e tal, tipo o livro do Zambra e tal. E eu fui colocando nessa sacola. E aí eu falei, coisas que eu quero terminar de ler de agora em dezembro até o fim de janeiro. E aí eu fiz uma conta meio por cima e são 15 livros. Então vocês já podem rir da minha iminente desgraça, que obviamente eu vou ler 2 deles e vai ser isso aí. O resto eu só vou ficar chateada, mas enfim, tá? Já começa por aí. Esse é o meu otimismo do que ano que vem vai ser diferente, porque eu botei numa sacola 15 livros. É uma sacola bem grande, tá, gente? Ela cabe bastante coisa, de fato. É a bolsa do Gato Félix. É, a bolsa do Gato Félix, exatamente. É uma eco bag bem espaçosa e coube os 15 livros aí. E, enfim, eu não tenho nenhuma coisa do tipo, quero ler mais tal autor ou tal autora, ou enfim, esse tipo de projeto eu não fiz, porque eu já tenho a minha meta, que é os 93 livros, que um dia eu chego lá, gente. Se não for 2022, vai ser 2023, e, enfim, eu vou insistir nisso aí. Quando eu atingir essa meta, eu vou fazer uma grande festa para os apoiadores aí que sempre torcem por mim, só que não. Eles gostam de rir da minha cara também, mas tá tudo bem, gente. Esse é o esquema. Então é isso, minha meta é só os 93 livros. E a sua, Caleb? Cara, depois dessa da Juliana, esses 15, eu falei pra ela, Juliana, eu acredito em você. Apesar de, no outro episódio, ter comentado sobre, né, como os livros de 100 páginas não são a mesma coisa que os livros de 300 páginas. E é tudo livro grande, né, Caleb? É tudo livro grande. Eu confesso que, assim, eu tenho muita dificuldade, assim, em seguir as metas aí, do tipo de projeto, né? Eu tentei fazer o do Leia Mulheres há uns 2 anos atrás, não consegui. Eu coloquei que do ano passado eu ia voltar a ler o Neil Gaiman, não consegui.
Então eu tenho um certo histórico aí de fracasso, né, nessas tentativas, e eu confesso que eu pensei que eu realmente gostaria de pegar um autor, assim, e ler um pouco mais dele. Às vezes autor que eu já li, autor que eu não li, mas eu fiquei inclinado a tentar de novo o Projeto Gaiman, mas eu tenho dois ou 3 livros sobre a obra do Gaiman, que eu confesso que eu queria ler, os livros e ir conciliando. Mas eu confesso que ainda não decidi, assim, eu sei que eu queria estar mais decidido agora nesse dia 31 de dezembro, mas eu ainda estou tentando refletir sobre isso, porque eu sinto falta de não ler, na verdade, de 2 coisas. Vamos lá, espera aí, vamos, porque isso aqui tá meio confuso, assim, parece que eu tô tentando fugir. Voltar a ler autores que eu gosto, então acho que talvez esse seria um projeto, pegar uns 5 ou 6 autores que eu gosto e voltar a ler eles, porque são sempre autores que, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático, assim, tipo, eu não li o Coates esse ano, e não sei se eu não lembro de ter lido ano passado. Eu queria avançar nisso, assim, sabe, tipo, ter esses autores que eu sempre falo: "Pô, eu tô com", tem autor que eu tenho 8 livros na estante e não li mais, então eu confesso que eu vou desenvolver, e aí eu compartilho depois com vocês, eu vou pegar alguns autores desse e falar assim: "Ah, esse aqui eu quero ler". Tipo, a gente comentou no episódio de Velhos Sacudidos algumas semanas atrás, a Alice Munro, saca? Por que que eu não li a Alice Munro ainda, sabe, tipo, voltei a ler. E eu confesso que isso me incomoda, assim, sabe, tipo, então, esse vai ser um projeto talvez mais próximo, que é do tipo pegar alguns autores, sei lá, 10 autores, e aí falar assim: "Eu vou ler um livro desses autores". Pode ser que não seja exatamente aquele livro, pode ser que não funcione o outro, mas essa é a ideia, né. E uma outra coisa que eu queria fazer a Lu fazia isso dos autores e dos países, das leituras, eu eu queria fazer aquele meu mapinha, sabe, tipo mapa mundi do que eu já li, não li no ano, porque daí vai ser muito, cara, eu leio muito, infelizmente, língua inglesa, francesa, sabe, tipo, não leio tanta variedade. Mas como planejamento de leitura, eu queria fazer aquele mapinha do que eu já li, pra ver o quanto que eu tô nesse mundo, assim, sabe, tipo, então eu queria atualizar ele e ter uma ideia de ler os países, não vai ser o objetivo do ano, mas assim, de tipo, pelo menos mapear algumas possibilidades de leitura. Não sei se faz sentido, ou eu tô só viajando, mas assim, do tipo, sei lá, do Oman, que a Lu fala do Damas da Lua, mas assim, nesse sentido de ter umas opções e falar assim, tá, mas será que eu tenho. E eu acho que vai ser legal para estimular pesquisa, sabe? Tipo, de descobrir autores e de ficar mais antenado, assim, sabe? Tipo, então, isso são esses dois, assim. Desconsidero o do Gamer, já desisti do Gamer. Vão ser esses dois os projetos, assim. Eu vou montar esse meu mapa mundi. Tipo de leitura, no sentido de tipo, eu quero, não vou conseguir isso, porque é isso. As leituras do clube, do podcast, elas tomam tempo, né? Então, quando a gente fala do podcast, quando a gente faz o nome do leitor, alguma coisa nesse sentido, a gente, né, se compromete para ler. Vai ser difícil, mas eu quero ter mapear e criar isso, assim, sabe? Tipo um banco de opções dos livros, dos autores, e reencontrar um pouco olhando para as coisas que eu já li e fazer esse mapa e ler esses autores que eu gosto e eleger esses 10. Caramba, hein? Foi difícil, hein? Em desenvolvimento, né, Caleb? Em desenvolvimento, em desenvolvimento. Você foi falando enquanto estava formulando aqui. Eu tô um pouco perdida, reconheço aqui. É culpa do meu espírito livre. Eu já tinha pensado em outras coisas que eu estava com isso na cabeça, então desculpa, gente, eu mudo de ideia constantemente, por isso eu tenho dificuldade de fazer isso. Foi mal. Ai, ai. E você, Lu? Vocês estão com tempo? Porque assim, eu já expliquei para vocês, né, que eu acho que faltou método no meu ano. Então, o que que eu acho que vai me ajudar, né? Como eu continuo com a realidade de só estou lendo no Kindle, eu resolvi fazer uma lista com todos os livros que eu vou ler ano que vem. Então, assim, eu escrevi 4 livros por mês, né? Escolhi 4 livros por mês. Se não der, paciência, né?
tá tudo certo, mas eu sei o que eu vou ler, entendeu? Esse tempo de ficar perdida, sem saber o que ler, sem vontade de começar, eu acho que eu vou resolver com essa lista. E foi muito divertido fazer. Eu gastei muitas horas do meu tempo livre. Poderia estar fazendo algo de útil para a sociedade? Poderia, né? Poderia estar contribuindo aqui com o futuro do Brasil, mas resolvi fazer uma lista que nem sei se vou conseguir cumprir. E assim, como boa virginiana que eu deveria ter sido, é uma lista cheia de regras. Né? Não é uma lista assim, só os livros que eu quero ler. Então, quais foram as minhas regras? Né? Primeiro, tem que ter e-book. Obviamente, né, eu tenho que ser capaz de ler. Segundo, dos 4 autores, tem que ser 2 homens e 2 mulheres. Então, já deixei isso na regra. Tem que ter pelo menos um autor negro dos 4. Um desses autores tem que ser brasileiro. Né? Então, vai ser um brasileiro por mês. E os demais países eu não posso repetir. Então, só tem um Estados Unidos, só tem um Inglaterra, ao todo ficaram 40 países diferentes. E a última regra, no mês, não pode repetir em um mesmo continente. Meu Deus! Então, se eu escolhi, sei lá, Argentina, não pode ter Colômbia, entendeu? Tem que ser de continente, tem que ser países de continentes diferentes. É isso, gente. E as pequenas regras. Eu acho que eu só queria aquele movimento francês lá de literatura, que eu sempre esqueço o nome, que acha que as regras libertam. Olipô. Que resolve fazer um livro sem a letra E, né? Eu sou assim também. Eu acho que quanto mais regras, mais divertido é fazer. Eu tô muito curiosa pra ver essa lista, Luana. Eu tô muito curiosa pra ver. Vou compartilhar com vocês. Por favor. Pô, eu também quero ver, viu? Aí são 40 países, 12 brasileiros, né? Ficaram 24 mulheres e 24 homens. É quase um Tetris. É método. É muito. Eu nunca fui boa em Tetris, então minha cabeça já teria bugado aí. Deus amado. Eu tô fascinado, cara. Foi divertido, gente. Eu, assim, se vocês estão travados nas leituras, eu acho que esses projetos empolgam, sabe? Não sei se funciona para todo mundo. Para mim, funciona. Mas você sabe que eu falei isso do países, do outro, porque assim, eu tô dias pensando nisso, e é isso, é de tipo ter opções e você ver as possibilidades, né? Exatamente. Ah, e tem uma outra regra que eu não coloquei aqui, que só pode ter um livro com mais de 250 páginas por mês. Então, também coloquei essa regra aqui para a gente sonhar com o possível, né? Para a gente ter aqui o... Eu gostei dessa regra. Também é importante. E aí eu fiz uma lista também de alguns livros, alguns que eu acabando ficando de fora, né? Porque tinha essas regras todas. Eu fiz Os extras. Os extras, exatamente. Teve algum mês que eu fui jovem, que eu consegui ler mais de 4 livros, aí eu já tenho ali o que escolher também, né? Eu tenho ali umas... E aí nisso, Caleb, eu peguei todos os autores que eu gosto muito e que eu abandonei e coloquei um livro de cada um. Então, assim, escolhi um do Coetzee, escolhi um da Alice Munro, escolhi, sabe, todos os autores que eu tenho muito prazer em ler e que acabo não lendo e que eu gostaria de ler, né, todos os anos, eu deixei nessa lista também. Então, é isso. Caramba, meu. Talvez dê errado, provavelmente dará, mas assim, pelo menos a lista foi divertida de fazer. Estou satisfeita aqui com a minha lista. Porque não era só escrever, né? Tinha que pesquisar se tinha e-book, né? Se tinha um trabalho árduo ali. Então, foi difícil, mas foi legal. Sou boa de fazer listas. Cumprir projetos? Nem tanto. Mas a lista tá aqui, belíssima. Nossa. Me lembrou, sabe aquele, quando você comprava a cruzadinha que vinha aquele de lógica, que era o que eu mais demorava pra resolver, do tipo, se fulano, ele é o, sei lá, o administrador, ele logo não pode ser o garçom, nem pode ser... Eu amava. Você foi pro TI, né, Luana? Lógica, você precisa... E tinha os quadradinhos pra você ir preenchendo, né? Nossa. Eu amava. Às vezes não dava certo, não tô falando que eu sou incrível, mas eu gostava. Eu lembro uma vez que eu tava numas férias na praia e eu fui imbecil, porque não foi nem jovem, eu fui imbecil de comprar um só disso. E aí foi uma frustração, porque era um mais difícil que o outro. Nossa. Né? Porque tinha aqueles que era só caçar palavras, só não sei o quê. E aí eu fui só exercícios de lógica. E aí eu descobri que eu não gostava tanto assim desses, eu achava que eu gostava e não gostava tanto assim.
e não consegui cumprir muitos deles. Um pouco triste. Sabe um desses que me irrita muito? Eu adoro de lógica. O que me irrita é o caça-palavras. Eu não entendo o sentido de caça-palavras. Como assim? Não é Não o entendo. meu É preferido muito também. chato, gente. Qual a habilidade ali? Ah, eu sou boa em encontrar a palavra amor na diagonal, sabe? Não era meu preferido Eu também. achava legal caça-palavras. Eu acho que pra quem tá aprendendo a ler é da hora, mas depois disso perde um pouco a graça. Eu gostava daquele Letrox, que aí você ia colocando, aí era o símbolo, aí Qual que era esse? acho que é Letrox, não sei, que você tinha aí tinha o símbolo, aí os símbolos Eu sei, iam sei, virando sei. uma frase, e aí eu gostava desse, mas porque não era difícil, né? Mas eu gostava da cruzadinha também. Gosto de cruzadinha até hoje. Cruzadinha, sudoku, essas coisas eu gosto. Eu tenho um pouco de dificuldade com o Sudoku. O Sudoku eu perco o interesse. Chega um momento que eu falo, Deixa pra lá, não né? quero mais. Acho que eu gosto mais de palavras, deixa pra lá. Mas essa questão do mapa que o Caleb falou é legal, viu, gente? Façam, porque é divertido. E eu não sei como vocês pretendem fazer. Quando eu tinha mapa, eu tinha um mapa impresso mesmo, que eu ia colocando nos alfinetes, né? Já que a gente não viaja, a gente pode fingir que tá viajando de uma outra forma. Mas eu acho que foi a Isa Braz, que é nossa ouvinte, ela compartilhou um aplicativo, Mapchart. Mapchart. Eu vi o dela também, eu vi. Então fica a dica que é legalzinho. E lá tem as opções de você monta como você quer colocar, enfim, você meio transforma, Escolher assim, as sabe? cores, eu comecei a usar, eu achei divertido também, é legal. Mas façam esse exercício, eu acho divertido ler países diferentes, assim. Acho que pode valer a pena, pode ser. Eu acho que a gente tem que procurar alguma coisa, eu, pelo menos, que me instigue de novo, sabe? Que dê uma motivação mesmo, né? Que me dê uma motivação, que me dê um objetivo e que ao mesmo tempo seja fácil. Assim, eu tentei não fazer algo muito impossível, porque tá difícil, né? Porque tá difícil. Ô, Lu, desculpa, fácil. Você começou a explicar essa regra, eu falei assim, pô, já me perdi aqui, cara, eu não ia conseguir, A não. lista é difícil, mas as leituras são fáceis. Sim, verdade, é Talvez eu tenha verdade. recusado um ou outro autor que só tenha livro de 600 páginas. Talvez, porque eu pensei, não é o ano. Deixa para 2023. Azar o dele, né? Azar o dele. Quem perde é ele. Não vai poder ser mencionado aqui no nome do livro. Que é, né, uma honraria máxima aqui do mundo da literatura. Exatamente. Perdeu a oportunidade aí. É lógico, é lógico. É o que importa. Vamos voltar para as nossas listas, então, depois Sim. Deste momento. dessa divulgação das leituras futuras. Gente, agora rufem os tambores, né? Animação aqui, que é o livro mais importante do ano, a melhor leitura. Segura essa peruca. Enfim. Vamos lá, Ju, qual que é o seu? Tô curiosa. Eu não sei se os ouvintes sabem, mas a gente nunca compartilha entre nós quais são as escolhas. Não. Então a gente também não sabe. A gente tá descobrindo aqui em tempo de desenvolvimento. Exatamente. Bom, esse livro, mais um que veio do clube, né, do Expanador, né, do Leituras Compartilhadas, e eu tentei não falar muito. Eu terminei de ler ele eu anotei até, porque foi um livro realmente marcante na minha vida. Eu terminei ele de ler no dia 15/10. Mas, na verdade, eu acho que ele era o livro de setembro do clube. Mas o que aconteceu? Eu fui fazer o clube faltando 8 páginas para terminar o livro, que não deu tempo de ler essas últimas 8 páginas. E eu fiquei guardando essas últimas páginas para ler, assim, porque... porque ele é belo demais, gente. E a gente estava falando aqui de projetos, e um projeto da minha vida é ler tudo que essa mulher escreveu. Lista de supermercado, manda, sei lá, bilhetinho na geladeira pro filho lavar a louça. Eu também vou querer ler. Eu quero ler tudo que essa mulher escreveu. Que, enfim, é um Nobel que ainda não veio, mas vai vir. Há de vir, porque essa mulher é um acontecimento. Esse livro, assim, eu pensei em várias formas de falar sobre esse livro, eu não consegui encontrar, então vai ser aqui no freestyle, mais freestyle do que normalmente faço, porque, gente, é sério, assim, esse livro explodiu minha cabeça de todas as formas possíveis, que é Os Anos, da Annie Ernaux.
Ele mistura muita coisa que eu gosto, e o Caleb falou no episódio anterior sobre o lugar, né, que também é dela, e que o lugar é dos anos 80 e esse foi publicado originalmente em 2008. Enfim, eu não li ainda o lugar, mas enfim, é uma evolução. E aí ela chegou nesse livro, sabe, assim, pá! Então esse é o livro que culmina nesse estilo que ela criou, que é essa autossociobiografia, que nesse caso, esse nome, autossociobiografia, se encaixa perfeitamente. Por quê? Vamos começar, então, por isso. Começa que, em questão de estilo, em momento nenhum, mesmo sendo, entre aspas, uma autobiografia, ela nunca usa eu, a narradora. Ela usa ela, para se referir à personagem principal, que é a narradora, então, nó na cabeça aqui, ou nós. Porque ela tá falando de um tempo, ela tá falando de um povo, né? Ainda que seja um povo europeu, eu tentei problematizar isso no clube, inclusive, mas as pessoas falaram, não importa, Juliana, o livro é bom demais, então não precisa problematizar isso. Que eu falei, será que se fosse um livro que tivesse essa ambição de falar, sei lá, sobre a história da América Latina ou da África, a gente teria esse mesmo interesse? Não importa, porque esse livro é muito bom. Então ele não precisa dessa problematização, ainda que valha o questionamento aqui, mas não querendo agredir esta mulher, né? Porque que acontece? Esse livro ele começa na década de 40 e ele tem o primeiro capítulo mais bonito. E eu leria ele inteirinho aqui para vocês, mas eu vou poupar isso para vocês, porque, né? Mas ele tem, assim, o primeiro capítulo já é belíssimo, que ela tá falando sobre como as coisas são efêmeras e as coisas desaparecem e como... E aí começa, né, como o Caleb disse, a Enernu nasceu na década de 40, durante a guerra, mas enfim, muito pequena, né? Mas a família dela sempre é aquela família que teve que se reconstruir no pós-guerra. Então, tem toda a miséria do pós-guerra, tem todo as dificuldades. Então, eu acho muito impressionante, porque o que a autora faz? Ela usa 2 recursos para mostrar a passagem do tempo. São cenas de jantares ou almoços familiares, e aí ela vai contando o que está sendo discutido na família naquele momento, e boa parte desses almoços, durante quase todo o livro, que vai quase até 2008, se menciona a Segunda Guerra, né? Às vezes de forma mais enfática, outras vezes do tipo, de novo esse papo, enfim, justamente mostrando a mentalidade das pessoas ao longo do tempo e como as coisas vão mudando e tudo mais. E outro recurso que ela faz, que é muito bonito também, é ela descreve fotos. E são fotos dela, da própria Ernie. Então ela diz, ela está no colégio, ela tem cabelos loiros e não sei o quê. Aí depois, ela segura uma criança. E você vai vendo essa pessoa crescendo dentro de um contexto, dentro de um país, dentro de um continente. Porque por mais que a ideia seja contar a história da França do pós-guerra aos anos 2000, acaba que é um pouco da história da Europa no pós-guerra, né? Tem muita coisa ali, né, que é semelhante e tudo mais. Óbvio que em alguns momentos ela vai citando um político aqui, outro ali, que é muito específico francês, mas assim, aí já começa, para quem gosta de história, gente, prato cheio. Maravilhoso. Ela descreve as coisas, ela descreve como é que era a população na época. E tem uma coisa que eu comentei até no clube, porque eu lembro que eu fiquei muito impressionada, da autora, né, da narradora, ela perceber que ela não é especial, que ela é mediana, que ela é medíocre,
ela tá ali no meio, então ela não tem o pensamento, sou foda, não sei o quê. Ela tem o pensamento médio da população. Então ela não é genial, ela não é incrível, ela não. E aí ela vai narrar qual é o pensamento médio daquela época, sabe? Eu achei isso sensacional, porque podia ser, né, um autoelogio eterno, sabe? Aquelas páginas, enfim. E não é, sabe? Ela vai mostrando como que é o pensamento médio daquele país que tá passando por essa, né, passa por esse pós-guerra super difícil, com, enfim, o país destruído, depois da ocupação, né, dos nazistas, e como eles viram um país proletário, que começa a avançar e começa a ter uma classe média, a sociedade do consumo vai entrando, e nisso entra essa questão da autossociobiografia, né? Ela vai falando, aí ela fala de maio de 68, e é muito interessante, porque em maio de 68 ela já é uma mulher casada. Então ela não participa ativamente de maio de 68. Ela tem a visão mediana, ela tem a visão geral daquilo. É muito legal. Porque é isso, ela poderia, né, botar a narradora ali pra. Não, eu fui, eu fiz, eu aconteci, mas não. Ela mostra que, né? E aí vai mostrando, né, até o que o Caleb falou, né? Essa melhora de vida a partir do momento que ela vai para a universidade, que ela tem um casamento com um cara também que era de classe média, que também tinha feito uma universidade, que tinha uma profissão já mais qualificada aqui, entre aspas, que os pais, então tinha um salário melhor. E aí essa ascensão social, né? Isso vai ficando muito claro e enfim, tem tudo isso. E eu acho que então é isso, assim, isso tem o tempo todo. Então, para quem gosta de história, para quem gosta de sociologia, para quem gosta de histórias familiares, esse livro já é um prato cheio. Mas também entra a parte do estilo. Assim, eu acho que ele é diferente de tudo que eu já li, assim. É muito impressionante. Eu não li O Lugar, né? O Caleb disse que O Lugar tem muitas semelhanças, eu quero ler, mas enfim, o meu primeiro contato foi Os Anos, e para mim foi muito impressionante, tanto por essa questão, né, dela usar ela, a narradora usar o ela, né, a terceira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural, e nunca usar a primeira pessoa do singular, nunca usar eu, né, eu fui, eu fiz, eu tal, nunca usa. Acho que ela usa no final, talvez. Eu pensei em mostrar um trecho aqui e acho que tem um eu aqui, mas é muito raro aparecer, assim. E quando aparece, é porque ela tá falando dos mecanismos narrativos. Porque ao longo do livro, vai ficando claro que a personagem narradora, ela tá pensando num livro. Ela quer narrar a história dela, essa história de ascensão social, essa história desse povo, da sua família, enfim. E aí ela vai mostrando como ela começa a pensar como eu faria isso, como eu faria aquilo, sabe? E ela vai, ao longo do livro, ela vai apresentando como que vai ser o produto final, sabe? Então, e aí vai mostrando, aí quando chega mais ou menos nos anos 80, ela já tem isso muito mais claro, então ela fala muito mais sobre esse processo de escrita, sobre esse livro que ela está escrevendo, sobre esse projeto que ela está pensando, então tem essa questão estilística também, e enfim, tem passagens lindas, assim, eu tava folheando aqui o livro, e eu acho que são poucas as páginas, assim, acho que dá para contar nos dedos as páginas em que eu não marquei nada. Assim, eu marquei e escrevi, fiz comentários, desde os comentários que bonito, porque sim, a comentários de coisas que me faziam referência a outras coisas, do tipo, isso me lembrou tal autor, porque ela faz também muita referência, então referência musical, referência de filme, referência de livro, ela sabe, tava lendo fulano, sabe, enfim, e essas referências eu fui anotando e fui lembrando, isso tem a ver com
enfim, com a mentalidade da época, enfim, há comentários pontuais, assim, então ele tá absolutamente anotado, assim, tanto que eu tinha a edição da 3 estrelas também, e eu fui emprestar pra minha tia, eu emprestei o da 3 estrelas, que eu fiquei com vergonha de emprestar esse livro, porque ele tá absolutamente anotado, sabe, ele tá... são anotações, algumas que têm algum sentido e outras são anotações absolutamente emocionadas, assim, sabe? Enquanto eu li o livro, que bonito, sabe? Enfim, coisas do tipo. E aí, só para não me estender muito, eu vou ler um trecho aqui que eu acho que resume bem o livro, que tá falando assim: ela só poderia escrever a partir da própria língua, aquela falada por todos, única ferramenta que poderia usar para tratar daquilo que a revoltava. Assim, o livro a ser feito representava o instrumento de luta. Ela não abandonou essa ambição, mas agora tudo o que mais gostaria era de poder captar a luz que toca nos rostos dos já desaparecidos, nos guardanapos manchados de comida dos encontros de família. Essa luz, que já estava nas histórias contadas aos domingos, em sua infância, e que continuou encostando em todas as coisas assim que eram vividas, uma luz anterior, gostaria de poder salvar para sempre. É isso, assim. O livro ele tem toda essa beleza, sabe? Ela tenta justamente captar essas coisas mais banais, enquanto ela tenta contar a história da vida relacionada à história do país, assim. É muito impressionante. Então, fica aqui a minha recomendação emocionada de Os Anos da Annie Ernaux. Pô, Ju, a Lu acabou de falar de como é legal ver quando as pessoas falam de livros que a gente gostou. E fiquei emocionado aqui também com você falando, assim, porque eu tenho que conversar aqui para as pessoas do podcast, assim, essa é a minha primeira, essa é a minha melhor leitura do ano também. É, não quis falar, colocar, porque eu queria que a Juliana falasse dele, e eu não coloquei na minha lista, então, né, mas esse foi o melhor livro que eu li, então, até cortando um pouco do que a Lu falou, assim, como a gente já tinha falado de como esse livro tinha sido maravilhoso, assim, pra gente, a gente meio que conversou antes, porque senão ia chegar esse momento e ia... eu, eu ameacei e falei assim, eu vou falar primeiro, então eu falo dele. Mas pra Juliana acho que foi ainda mais importante do que pra mim, assim, mas essa seria a minha primeira leitura também. Não coloquei só porque eu quero falar de outro livro, pra não repetir, mas, puta, a Juliana falou perfeito, assim, é um livraço. Eu fiquei muito impressionado com esse livro. E adorei o que você falou. Não, esse livro, gente, foi um acontecimento, assim, eu acho que foi o acontecimento de 2021, assim. A minha cabeça explodiu muitas vezes durante a leitura, assim, foi muito legal. Está na minha lista, hein? Tô dizendo que na minha lista muito complexa tá esse livro aí. Ó, ele tem 224 páginas, então ele passa no crívolo. Passa. Passa. Eu tenho livros grandes também, né? A regra é só que não pode ter mais de um. Pode ter livros grandes. Inclusive, eu tive que colocar lá o autor da Tasmânia, que o Caleb indicou aí num podcast. Pensei, Tasmânia da hora. Nunca li ninguém da Tasmânia, mas o cara lá só tem livros com 1000 páginas, né? Então, como é que é o nome dele mesmo? O Richard Flanagan. Isso. Eu escolhi dele O Caminho Estreito para os Confins do Norte. Ah, é o livro que ele ganhou o prêmio, né? Puta, esse livro Então, falaram. tem autores aqui que quebram a regra, né, do tamanho, mas tem que merecer, não é assim fácil. Bom, gente, o meu livro, Surpreendendo Zero Pessoas, aqui Ah, peraí, deixa a gente adivinhar, pô. vou dar uma chance, três chances, vou dar uma dica. 3 segundos. Só espero que a Todavia esteja ouvindo esse daqui e lançar um outro ano que vem, né? Pra manter a tradição aí, né? O livro que eu tô falando é o Atos Humanos, né, da Han Kang. Assim que eu terminei a leitura dele, eu soube que ele iria ser a melhor leitura do ano. Eu acho ele perfeito e
E eu fiquei muito empolgada com ele desde o início, primeiro por já ter lido A Vegetariana e ter amado, foi minha melhor leitura do ano passado. A Han Kang, ela é bicampeã aqui no meu pódio pessoal, venceu ano passado, venceu esse ano, então eu estava empolgada, ficaria empolgada com qualquer lançamento dela. Mas é um livro que fala sobre política e governos autoritários e manifestações populares e repressão, né, e luta. Então, eu estava muito interessada por ele desde o início, assim. Então, eu acho que tem a forma da Han Kang, que é maravilhosa, a forma como ela constrói vozes, a gente já viu isso na Vegetariana, ela é esplendorosa fazendo isso, construindo vozes narrativas, tem nesse livro, mas o tema também é algo que me interessa muito, né, e me impacta. Eu acho que eu já falei muito sobre esse livro, eu acho que eu não tenho, assim, como fazer um novo recorte para vocês, porque eu já fui muito jovem e emocionada sobre o Atos Humanos. Só para relembrar, ele fala sobre um massacre, né, o massacre da cidade de Gwenzhou, que acontece em 1980, Gwenzhou, que é a cidade natal da Han Kang. Eu acho sempre muito bonito quando o autor fala sobre a sua própria cidade, eu acho que o livro tem um outro peso para mim. Em 1980 tem um golpe militar na Coreia e eclodem manifestações populares por todo o país, sendo uma delas na cidade de Gwenzhou. E a polícia reage, né, da pior forma possível, com força, violência, né, com uma repressão absurda. Então, muitas pessoas morrem. É dito, né, durante o livro que eles fornecem às forças policiais um total de 800.000 balas, né, para eles conterem as manifestações, sendo que a população da cidade é de 400.000 pessoas. Então, basicamente, eles poderiam matar 2 vezes cada cidadão, né, cada pessoa daquela cidade. E ela vai falar sobre essas manifestações e vai falar sobre como era uma manifestação de pessoas muito jovens, né, de muitos estudantes, de muitas crianças. E isso torna ainda mais brutal, né, a resposta do governo. É um livro pesadíssimo, tristíssimo, dentre todas essas vozes, né? Eu já falei para vocês que tem um menino que morre, que narra a sua história, né, depois de morto, então ele vai falando sobre o seu corpo, né, como o seu corpo vai reagindo, sobre a sua solidão, sobre as suas expectativas sobre o futuro que foram quebradas, é realmente muito forte. Mas ao mesmo tempo é um livro muito bonito, assim, eu acho que ele fala sobre como nós somos grandiosos por um momento, sabe? Quando tudo tá terrível e quando a gente tem muito pouca chance de sucesso, ainda assim a gente se ergue, né? A gente se levanta e a gente se posiciona, e a resposta disso, ser tão brutal, é justamente porque essa grandiosidade incomoda. Quando a gente vê algo muito maior do que nós, eu acho que é uma tendência humana você tentar destruir aquilo, né? Você destrói aquilo que você não compreende de forma alguma. Então, ela fala muito sobre isso, né? Sobre como a repressão, ela não é uma repressão lógica, né? Você não vai lá e elimina o seu opositor, você quer humilhá-lo, você quer destruí-lo, você quer que aquilo que ele representa, aquela força, de alguma forma se acabe, né? É muito simbólico, é físico, claro, também, mas ao mesmo tempo tem esse símbolo muito forte, né, de você destruir esse poder. É um livro lindo, é um livro que me deixou no chão, assim. Poucas vezes eu li algo tão impactante. E, e é isso, assim, é um livro da Coreia do Sul, de uma realidade muito específica, de um momento histórico ali, mas que dói na gente, assim, que você lê e você, de certa forma, reconhece ali todas as lutas, né? Todas as vezes que a gente soube de pessoas que se insurgiram, né, e se posicionaram contra governos e que arriscaram a própria vida em nome de algo muito abstrato, né, e muito frágil, mas talvez por isso tão precioso. Então ele é um livro que ele vai conversar com todas as pessoas, assim, ele vai dialogar muito com a gente, ele vai dialogar muito com a gente nesse momento histórico específico, né, nesse momento político que a gente está vivendo no Brasil. E eu acho que a leitura dele é ainda mais importante por conta disso, assim. Enfim, eu acho que eu
Já tá ficando meio confuso aqui, já não tô falando coisa com coisa, mas já falei muito sobre ele, tudo que me impressiona no livro, como eu acho essa autora maravilhosa, tão jovem e já escrevendo de assuntos de tanto impacto, assim, e com um domínio técnico. Eu acho que além do tema, ela tem um estilo e uma escrita maravilhosa. Então, é uma autora que, assim, tem todo o meu amor para sempre. Eu acho a Han Kang esplêndida e vou com certeza ler qualquer coisa que for publicado dessa autora no Brasil. Esse livro, inclusive, é de 2014, nem é um lançamento, né, um livro novo da autora, mas foi trazido no Brasil pela Todavia esse ano. Então é isso, gente. Vamos esperar, porque ela ainda vai publicar muita coisa, ela ainda tem uma carreira longa pela frente. E eu acho que vai ser espetacular, assim, vai ser um privilégio poder ir acompanhando a Han Kang. Esse livro eu comecei, mas tá na minha meta de 2022, porque não fui capaz de terminar. Que eu acho que eu comecei a ler, ainda tá lá no final do semestre da faculdade, enfim. Aí eu falei, depois eu leio e nunca mais voltei. Infelizmente, mas quem sabe ano que vem ela apareça de novo aí. Se eu não me engano, ela tem 6 romances. Agora eu não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que eu já tinha visto esse número. Então tem coisas para serem publicadas no Brasil, né? Vamos aí, Todavia. Acreditamos em você, Todavia. Estamos aqui abrindo nosso coração com as expectativas altas, por favor. Esse com certeza eu vou ler no próximo ano, assim. O tema me interessou muito e eu li a Vegetariana esse ano e foi... Mesmo ela não estando na sua lista, Caleb, você... No top 3 ela não tá, Juliana, ela tá no top 5. Tá bom pra você? Top 6. Ai, Deus. Essa lista de melhores leituras é sempre uma decisão difícil, né? Demais. Nossa. Demais, cara, demais. E pior que você ficou olhando e você fala assim, pô, porque pensando, vamos pensar que, sei lá, a gente, todo mundo aqui, enfim, com quantidade ou não de leitura, cara, os 5 melhores, assim, do tipo, às vezes é isso, tem um que se destaca muito, mas às vezes os outros têm você tem também que lembrar o sentimento, né, o que você... Eu ia perguntar isso. Tem algum aí que ficou por pouco de entrar nas melhores leituras? Tem algum que vocês queriam fazer uma menção honrosa de novo? Que a gente falou de releituras, né, no episódio anterior, mas vai que é um que não entrou na lista por pouco, você fala, putz, na última hora você mudou. Olha, eu falei no episódio passado que eu não coloquei o Amsterdã, que então entrou nas minhas melhores leituras do primeiro semestre, mas não coloquei aqui. É um livro muito bom, do Ian McEwan. Eu gostei muito da Redoma de Vidro também, da Silva Plath, que a gente leu por um nome da leitura com a Michelle, né, com a Mi, Uhum. com a nossa amiga. Pensei em colocar isso também. E deixa eu ver se teve mais algum. Ah, último, lembrei, só mais um aqui, mais uma menção honrosa, já que o Caleb falou do Coetzee, A Espera dos Bárbaros. Livraço também, quase entrou na minha lista. Não coloquei por pouco. Hoje o meu, tem 2 que não entrou, mas assim, A Vegetariana, que é isso que ficou no limite, né, que a gente já falou aqui. O Não Me Abandone Jamais, porque eu sabia que ia estar na sua, mas com certeza ele podia estar mais pra cima, né. Eu só queria fazer menção honrosa aqui a um, na verdade, aqui, que é o Água de Barrela. Assim, os outros estavam muito fortes, né, mas esse foi uma boa leitura que a gente fez esse ano também, com a Camila, né, de convidada. Foi um livro que me bateu, assim, sabe, me pegou. Acho que eu queria colocar só esse, pensando nesses outros 2 que eu já comentei, né. E o seu, Ju? Primeiro, enfim, eu queria fazer uma reparação histórica aqui, que nos releituras eu esqueci de falar 2 livros que eu reli esse ano. Um foi o Jornalista e o Assassino, né? Que foi pro meu nome da leitora. Puta merda, Juliana, eu esqueci desse livro. E o Retalhos que eu li pro nome do leitor do Caleb. Que já vai ter ido ao ar, né? Então eu posso revelar aqui. Eu terminei hoje, dia 12 de dezembro. E, enfim, quadrinho belíssimo. E de leitura que eu, assim, acho que por pouco eu não coloquei. Um foi. Eu ia colocar em quarto lugar, mas aí quando veio a notícia, que a notícia do Parque Industrial a gente ficou sabendo ontem, no dia 11 de dezembro. Mas na minha lista, na minha cabeça, eu ia colocar o livro da Aline Bay,
o novo, o Pequena Coreografia do Adeus, que eu gostei bastante. Falei pouco aqui até. Vou ver se ano que vem falo um pouco mais sobre ele. E um quadrinho que eu gostei muito, fiquei obsessiva de novo por essa mulher, porque já é a segunda vez que eu fico obsessiva por ela, que é as três fugas de Hannah Arendt, né? Que é um livro sobre a Hannah Arendt, né? Eu gosto muito desses quadrinhos que falam sobre personagens históricos. Tem um que eu gosto muito também que chama Rosa Vermelha, que é sobre a Rosa de Luxemburgo. Tem esse. Aí eu comprei o Marcuse em quadrinhos, agora na Feira da USP. Eu gosto muito desses livros, eu acho divertidíssimos e acho uma ótima entrada para alguns teóricos, algumas coisas assim. E tem um outro quadrinho que eu gosto muito que chama Logic Comics, que é sobre o Bertrand Russell e fala sobre matemática, e é muito legal, eu já li ele umas 3 vezes, e eu nunca entendo nada, só as partes de matemática, mas eu acho sensacional, e até quero reler, porque, enfim, faz tempo que eu não leio ele. Enfim, acho que eu já falei demais aqui, já falei muitos livros. Então é isso? Agora falta o favorito do Caleb, né? Grande momento aqui. A Juliana já querendo encerrar o podcast, né? Ai, nossa! Eu achei que já tinha falado. Obrigado aí, Juliana. Eu tô bem louca. Um abraço aí pra Juliana. 2001, 2021 já é amanhã, Caleb. 2022? Já amanhã, tá. Não, tá certo, tá certo. Ó, a minha primeira posição aqui no podcast, eu vou colocar um quadrinho. É um desses quadrinhos. Eu vou falar, já não preciso ficar fazendo suspense, claramente, né? É o Jimmy Corrigan, o menino mais esperto do mundo, publicado, né? Do Chris Ware, publicado aqui também pela Quadrinhos na Companhia. O Jimmy Corrigan é um desses quadrinhos que ele vem com esse peso, né? As pessoas comparam nossa, um negócio impressionante, né, nos quadrinhos, como talvez desses grandes, tipo, você precisa ler e tudo mais. Eu tô fugindo do adjetivo que usam para o quadrinho dele, porque diminui, né, o quadrinho tem que ser por ele mesmo, né, mas fala que é tipo Ulisses dos quadrinhos, né, no sentido de ser uma coisa diferente e nova e impactante. E eu confesso que eu enrolei um tempo, assim, eu já tinha tentado começar a ler ele. Pra quem não conhece, cara, ele tem uns quadrinhos bem pequenininhos, assim, o Chris Ware, ele gosta de brincar com os formatos e as possibilidades, né, e eu não sei por que eu não tinha encarado. E eu falei esse ano eu falei assim: "Pô, é esse ano". Já estava lançando um outro livro, né, a Juliana tem o Building Stories dele, né, o Chris Ware é meio fascinante por conta dessa ideia dos formatos, né, para quem não conhece o Building Stories são várias, vem numa caixa, são histórias que se passam no mesmo prédio, então vem com vários folhetos e formatos e folhetins e, enfim, de histórias meio que cruzando esses personagens, essas vidas. Então o Chris Ware tem essa ele é um cara ambicioso, né, nas narrativas dele. Ele é um sujeito aparentemente meio pacato, tem 51 anos. Vi recentemente que ele estava meio que dando umas aulas, fazendo uns quadrinhos em Chicago, se eu não me engano. E eu confesso que eu acho ele meio fascinante, assim, porque o Jimmy Corrigan, vou começar a falar dele. Antes eu queria só falar um pouco da edição. Ele faz uma brincadeira com o que é o formato, né, o que é o jeito dos quadrinhos, que ele começa com, um quadro quase como se fosse um de manual de leitura, tipo instruções gerais, em letras absurdamente pequenas, né. Ele coloca um comentário sobre por como, uma nova linguagem, ele vai dando instruções gerais, breve histórico, facilidade de uso, função, explicação técnica. Ele faz um exame que é: apoie o livreto, teste numa superfície e dobre a primeira folha para trás. Leia cada pergunta com atenção, responda o melhor que puder. Comece quando dissermos. E ele faz meio que um questionário para ver se você pode ler o quadrinho ou não, assim. Ele brinca muito com esses formatos, né. Na segunda parte, ele tem um aspecto, tem um pouco de comentários, mas, os quadrinhos dele e a distribuição dos quadrinhos dele é um negócio muito impressionante, assim, é muito bonito e muito, eh,
parece meio o desenho dele parece meio tosco, assim, sabe, são os bonequinhos meio pequenininhos, meio estranhos, assim, sabe. E eu acho que combina tenha tudo a ver com a história, né, vamos entrar um pouco aqui na história. A gente conhece a história, né, esse é a história do Jimmy Corrigan, como o título já entrega pra gente. O Jimmy Corrigan, no caso aqui, é um cara que já tá nos seus 50 e poucos anos, e é um personagem, talvez um dos personagens mais melancólicos e tristes que eu já vi em todo minha vida de leitor, assim, sabe. Ele é um cara que tem, extrema dificuldade em lidar com as pessoas, em falar, em conversar com as mulheres, então, aparentemente tem uma relação muito apegada com a mãe, e o pai dele abandonou ele. Trabalha num lugar meio burocrático, né, e ele tem essas fantasias, né, então o quadrinho tem muito, como acho que ele foi a partir de uma série, acho que não sei se saiu em alguns números, né, então ele tem sempre, às vezes, um começo do tipo de uma história, sabe, tipo, o menino mais esperto do mundo, tem um carimbo ali, e ele começa tentando encontrar o pai dele. Ele vai atrás do pai dele, né, e aí é muito louco, porque ele quando ele vai atrás do pai, cara, ele é um sujeito muito, eu não sei explicar, assim, mas, assim, ele é muito lento, ele é muito, inadequado, sabe. E o pai dele é uma figura muito esquisita, assim, sabe, tipo, muito, que abandonou ele, reclama, meio preconceituoso, meio pilantra, eu não sei explicar, mas, assim, o pai dele já é um cara muito mais velho, né, quando ele conhece, e ele resolve fazer essa visita, ao mesmo tempo que talvez, acho que a das coisas mais ambiciosas do Jimmy Corrigan é a forma da narrativa, né, porque em algum momento ele, sem tantas explicações, ele volta no tempo para contar a história do pai, né, do pai, do avô e até um pouco antes, e mostra uma feira de Chicago, dessas feiras, sabe, essas feiras, que existiam antigamente, do tipo Feira do Futuro, e essas coisas onde era meio que um centro de tecnologia, não tecnologia, mas, assim, de invenções, e eram as feiras que movimentavam muito a cidade, pensando obviamente, né, nos Estados Unidos, aqui no caso. Então a história volta para isso, né, o pai, ele descobre que o pai talvez já tenha uma outra família, né, então vai ter essa relação também, e ao mesmo tempo que às vezes ele dá umas viajadas de coisas que o Jimmy imagina, e também vai nessas outras histórias. Então ele tem essas outras narrativas que vão acontecendo sem muita explicação, e aí a história do pai, do avô e do outro, assim, são também melancólicas e tristes e meio fodidas. Só que a narrativa disso daqui é um negócio, assim, impressionante, impressionante, assim. É um domínio e é uma uma utilização da forma, né, da linguagem dos quadrinhos, que é um negócio assombroso, assim, de verdade, assim, ao mesmo tempo que você tem esse personagem que e é engraçado isso, né, você fala assim: "Porra, como é que você lê um quadrinho de te juro que deve ter pelo menos umas 300, quase 400 páginas, de um personagem que, assim, cara, é um personagem medíocre, mediano, desinteressante. Ele é um personagem desinteressante, cara. Assim, sabe, tipo, acho que isso é o mais impressionante pra mim, assim. Lógico, as histórias dos avós, do pai, do avô, né, dessas outras histórias que vai mostrando também no quadrinho, são bem legais, assim, sabe, apesar de serem meio tristes e tudo mais, mas é meio impressionante isso, assim, sabe, tipo, como que, e como ele vai mexendo, sabe, nos formatos dos quadrinhos, tem alguns momentos que ele usa uma forma totalmente diferente, sabe, tipo, na distribuição. Não vou falar que assim: "Ah, eu nunca vi", não, cara, é quadrinho, assim, não não foge muito do que talvez a gente já tenha, alguns de nós já tenha lido, eu incluso aqui, mas é difícil de explicar, assim, é um desses trabalhos que você olha e você fala assim: "Cara, eu entendo porque as pessoas falam tanto e usam esse como referência", assim, sabe, porque, de fato, é uma coisa diferente, assim, mas sem ser inacessível. Eu acho que tem essa dificuldade das letrinhas pequenas, tem essa dificuldade desse personagem, mas, assim, é intencional. É essa a ideia, sabe, tipo, de contar, de como você conta uma saga, uma narrativa dessa, desse personagem totalmente medíocre, mediano, sabe. Cara, o Chris Ware é um gênio, assim, a gente não pode usar essa palavra para tantas pessoas, mas, assim, ele é absolutamente genial.
Recentemente a companhia lançou um outro livro dele que é o Rusty Brown. Confesso que a gente tá com ele, tô com ele aqui, mas ainda não li. E mesmo o Building Stories, mas é um cara que se preocupa na forma, em levar ao extremo o formato dos quadrinhos, assim, sabe. Às vezes a gente fica com a impressão de que a gente já viu um pouco de tudo, ou um pouco de semelhança com outras coisas, mas o Chris Ware tá aí pra tentar meio que levar um pouco além, sabe, do tipo: "Tá bom, você já viu isso, mas e se a gente fizer dessa forma?". E eu, enfim, eu acho, eh, coloco aqui a minha melhor leitura o Jimmy Corrigan, porque é um assombro, assim, acho que é um quadrinho que é uma barreira, assim, eu confesso que é, assim, tipo, cara, insiste um pouquinho no começo, não por ser chato, mas é porque você meio do tipo: "Cara, mas você não entende", às vezes você não entende essas viagens que o Jimmy faz e tudo mais, e essas outras lembranças que vão aparecer depois, mas quando eu terminei, assim, a sensação que primeiro que eu fiquei emocionado, assim, mesmo com essa história, mas a sensação que eu fiquei no final foi do tipo, sabe quando você lê uma coisa que te desafia, e você termina e você fala assim: "Porra, que legal, que legal que eu me propus a esse desafio e cheguei até o final", assim. Acho que tem uma coisa meio recompensa de recompensa do sentido de você ter lido uma puta história legal, assim, sabe, puta história bem contada. Então fica aqui a minha recomendação do melhor livro pra mim, que foi o quadrinho de Jimmy Corrigan, O Menino Mais Esperto do Mundo, do Chris Ware. Eu estava esperando outro, Caleb. É mesmo? Eu achei que você ia falar do Retalhos. Caleb não colocou nas releituras. Aí eu pensei, ele vai colocar na lista. Vai, dane-se a regra da releitura, ele vai colocar na lista. É que assim, vou explicar por quê, na verdade. Eu pensei em colocar na releitura, mas como a gente vai ter falado muito recentemente, acho que eu já vou ter deixado claro o quanto ler retalhos pra mim foi legal, assim. Entendi. Então é isso, né, gente? Que é isso, pô, foi um. Pô, foi. Cara, sério, foram ótimas leituras esses 2 episódios aí, galera. Só queria fazer uma correção aqui, que eu dei uma informação errada aqui no meu Goodreads, que eu falei que até o fim do ano eu ia ter marcado 40 leituras. Na verdade, são 34, tá, gente? O que aconteceu? Roubaram seus livros, amiga? Não, eu que não sei contar, obviamente. Pô, Juliana. Não, Eu não vou nem recontar os meus, porque vai que eu tenha contado errado também na pressa aqui, tô de Eu boa. também não, pô. eu achei que tava 38, né? E aí eu tava adicionando os que eu tinha esquecido. Aí é pra 40 e alguma coisa, 40 e pouquinho. Mas na verdade era 28. E aí foi pra 34, porque eu pus os que faltavam. O importante é ter saúde, Ju. 34 tá ótimo. Nem pra recuperação, acho que eu vou direto ter que repetir de ano aí. Não fala isso, nem brincando. Juliana, por Repetir favor. de ano. Nossa, ó, bate na madeira. Nossa, eu nem me toquei. Juliana, claramente você encontrou um professor aí que olhou pro seu esforço, olhou pro ano e falou: "Você vai passar com C menos". 2021 merece. Vou dar uma chance pra ela. Ela leu os anos, tá valendo. Então é isso aí. Qual a gente vai cantar a musiquinha de ano novo ou não? Hoje é um novo dia. De um novo Dia de um tempo novo que tempo. começou. Agora o refrão. Hoje a festa é sua. Hoje a Festa festa é sua, nossa. hoje a É de festa quem nossa vier. é de quem. Tá tarde, gente. Por isso que a gente tá cantando mal. Se fosse mais cedo, vocês iam ver que belíssimas vozes aqui nesse grupo. Segura esse talento. Falem por vocês. Eu vou entrar no The Voice ano que vem. Esse microfone, né, que foi graças aos apoiadores que a gente tem agora, ele aguçou a minha capacidade vocal e cantei muito esse ano no podcast, né? É verdade, Ju. É verdade. A Ju tá se sentindo a própria Madonna com esse microfone, né? Exatamente. Eu peço desculpas aí por qualquer coisa, se eu ofendi alguém pessoalmente, né? Eu tentei o meu melhor. A culpa é dos apoiadores.
E assim, já falamos no episódio passado, né? Mas vamos tirar férias, um trio aqui. Aí vocês decidem se a gente, neste momento, está no Caribe, tomando bons drinks, ou se a gente só está em casa trabalhando nos nossos empregos normais mesmo. Então, tem Exato. essas duas opções aí de narrativa para vocês. Mas do podcast, a gente vai tirar um mês de férias. Deixamos episódios gravados, então não vai ter interrupção. Veja que organizados. Bens a Em Deus. 2021 nem merecia esse compromisso todo, né? Aqui é compromisso, hein? Vocês nem vão notar que a gente tá de férias. Nem vão notar, exatamente. Então a gente gravou os de melhores leituras, né? Parte 1, parte 2 e 2 outros episódios aí para janeiro. Já estão prontos, inclusive, nesse momento, já estão lá, então vocês não correm o risco de ficar sem episódio. A mágica da edição. Em compensação, a gente está deslocado no tempo, né? Se aconteceu algo muito incrível, surpreendente, ou no sentido contrário, algo muito terrível, a gente não está comentando porque ainda não sabemos. Nós somos o podcast do passado, né? Tipo um fantasma, o fantasma do Natal passado, somos nós. Exatamente. Feliz Ano Novo! Hoje, se tudo deu certo, esse episódio está saindo dia 31. Feliz ano novo, né? Então, se você escutou a gente no último dia do ano, olha, muito obrigada aí pela companhia, né? Muito obrigada, gente. Vocês foram indispensáveis pra gente esse ano, assim, não tem... A melhor parte de 2021 disparado. Definitivamente, gente. De verdade. E vamos aí para mais um ano juntos. Então é isso, gente. Feliz Ano Novo e até mais. Até ano que vem. Feliz ano novo, gente. Até mais. Tchau, tchau.